Olá, artista da pintura automotiva, seja muito bem-vindo a esse podcast. Podcast diferente. Geralmente, o que você vê aqui? Você vê sobre tinta, verniz, sobre orçamento, sobre vendas, né? Só que hoje é diferente. A gente vai cuidar hoje de uma outra área da nossa vida, que é a nossa espiritualidade. Eu, principalmente, novo na minha fé aqui, tá? Caminhando, voltando a caminhar os caminhos do Senhor. Não tem jeito, eu preciso aprender, preciso saber exatamente, tá? Para me aproximar cada vez mais de Deus, tá bom? E eu espero que você fique até o final desse podcast aqui, tá? Que está sendo feito com muito carinho para ajudar nós a entendermos um pouco mais do amor de Deus, como ele mesmo falou. Senhoras e senhores, com vocês, irmão Márcio Bueno. Márcio, bom dia! Bom dia, graça e paz. Gente, olha só, irmão Márcio, meu amigo, tá? Do peito e de longas datas, tá? E eu fiquei muito feliz, Márcio, pela... Olha como é que os propósitos se encontram, né, cara? Verdade. Pra quem não sabe, eu vou contar um pouquinho aqui, ó. Eu conheço esse abençoado aqui, ó. Ah, Márcio, tem 15, 16, Por aí, sei, essa né? faixa aí. Esse Por aí, tempo né? aí. E eu conheci o Márcio numa outra jornada que não tinha nada a ver com a oficina de pintura automotiva, tá? Conheci o irmão Márcio em um curso que a gente estava fazendo, que a gente fez, concluiu, né? Verdade, fizemos junto. Fizemos. Inclusive o estágio, né? O estágio também. O estágio todinho juntos. A gente bagunçou. A gente bagunçou. Tá? Na verdade, eram os melhores plantões. Eu falo pra Camila. Como é que era o nosso plantão, Márcio? Ah, pá, era o melhor de todos. Nossa, os técnicos queriam a Tinha gente. problema à vontade, dor de cabeça à vontade, mas o legal é que a gente conseguia desenrolar toda aquela situação, né? É, exatamente. Eu não sei você, talvez você tá ouvindo a gente, você já trabalhou em algum plantão, você já fez enfermagem, alguma coisa, você sabe que fica um monte de fichinha, às vezes, lá, com aqueles técnicos preguiçosos, né? E eu e o Márcio não tinha jeito, a gente ficava perguntando pra recepcionista, cadê a ficha? Traz mais. Então, só pra você entender, eu e o Márcio, a gente já tem uma história já de outros momentos da nossa vida. E agora, né, eu aqui com a minha jornada para ajudar você, ajudar dono de oficina de pintura estética. E Papai do Céu nos uniu de novo aqui. A gente nunca se afastou, deixamos de nos ver um bom tempo, né? Por questão de cada um para sua caminhada. Acho que foi uns 3, 4 anos, né? É, a gente Mais ficou assim, distante, né? Sem contato, praticamente. Sem contato. É, ele enriqueceu, eu continuo trabalhando pra caramba. Em nome de Jesus. E assim foi que eu conheci o irmão Márcio, tá? Essa pessoa que é uma luz, cara. E, cara, a energia desse cara é muito boa. De verdade. Você quer animar seu velório? Leva esse cara. Vai ter louvor, vai ter reteté, vamos todo mundo glorificar, o poder de Deus vai descer no ambiente. Eu só não ressuscito morto ainda. Deus ainda não me deu essa autoridade, não. Essa é a energia do Márcio, cara. E se a gente tá aqui, se ele não se afasta das pessoas, tá? Que a gente não se afasta dele, na verdade, é por causa dessa energia. E eu fico muito feliz de hoje o Márcio estar nesse propósito de ajudar também, levando a palavra de Deus, né, propagando mais, espalhando, evangelizando, a obra missionária, tudo, né? Falando do amor de Deus, tá? Então, eu só contei um pouquinho da história aqui, tá? Do irmão Márcio, é assim que a gente se conheceu no curso de radiologia, a gente se formou e tudo, chegamos a trabalhar um pouco na área, fizemos estágio, né? Mas aí a gente entendeu que tinha propósitos na vida que a gente queria seguir diferente, eu acredito que é isso, que até essa parte também a gente precisa botar em dia, tá? Eu fui por causa da oficina, como vocês conhecem a minha história, por causa da oficina que aí, né? Eu deixei a radiologia e vim cuidar do que eu já tinha antes e tudo. Nada contra a radiologia. Ninguém aqui tem nada contra a radiologia, tá? Simplesmente uma questão de propósito, tá bom? Então, assim que a gente se conheceu, pra vocês entenderem que o irmão Márcio não caiu de paraquedas, eu conheci ele na internet. Não, aqui tem profundidade, tá? Tem história, né? Tem história. Mas, irmão Márcio, eu falei de nós dois como a gente se conheceu, mas as pessoas precisam saber quem é o Márcio Bueno. Sim. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu me sinto honrado por estar aqui, né? Me chamo Márcio, 41 anos de idade, tenho 2 filhos, casado, né? E a minha intenção sempre será trazer a palavra de Deus de uma forma simples, de uma forma que as pessoas, né, possam ouvir e realmente serem tocadas por aquela palavra ali. Então, esse aqui é o Márcio, é o cara divertido, é o cara alegre, graças a Deus é um cara com energia o suficiente, vinda de Deus, vinda direto do trono. E com essa intenção, a ajudar vidas. Ah, que massa, que massa. Eu gosto sempre de fazer uma pergunta que eu aprendi a fazer, ela que faz muito sentido, né, Márcio? Talvez até pessoas que estão vendo a gente aqui, e eu aprendi nos últimos tempos que a gente descobre uma pessoa na essência mesmo quando ela não tem nada além dela mesma, tá? E uma das coisas, a gente pode falar de bens materiais, aquisições, dinheiro, tá? Quem é o Márcio Bueno sem dinheiro? Se tirar todo o poder do Márcio aquisitivo, bens, o que o Márcio conseguiu, o que tem,
Quem é o Márcio Bueno na essência? Rapaz, que legal. Quem é Márcio Bueno sem dinheiro? Poxa, Márcio Bueno sem dinheiro? Essa é uma pergunta muito fácil de responder, porque eu não tenho dinheiro mesmo. Sem dinheiro eu já tô. Então, o que acontece? Eu sou uma pessoa, cara, que eu tenho em meu coração um desejo muito de, primeiramente, fazer a vontade de Deus. Espalhar esse amor que Deus tem por todos nós. E graças a Deus, graças à misericórdia de Deus, eu tenho conseguido alcançar. Eu não sou melhor que ninguém e nem quero. Nunca foi essa a minha intenção. Mas, pelas misericórdias do Senhor, eu tenho alcançado vidas. Eu não, né? Deus, através da minha vida, tem conseguido alcançar muitas pessoas que eu já tenho visto o resultado, né? Algumas pessoas comentando, falando. Eu achei muito interessante nesse final de semana, semana passada, né? Eu tive na igreja a qual eu era e uma pessoa chegou para mim e falou assim para mim: Márcio, caramba, quem te viu e quem te vê. Ou seja, eu era o improvável. Eu era improvável para talvez estar aqui, falando para tantas pessoas. Mas Deus fez esse milagre na minha vida. E aqui estou, pregando a palavra de Deus da forma mais simples e certeira possível. Tá. E eu quero enfatizar muito que não tem nada combinado, tá, gente? O Márcio ficou sabendo disso aqui, eu falei, cara, vamos fazer um podcast que eu sei que você tem conteúdo e vamos lá, tá? Quem não sabe, o Márcio, ele tava na imersão Frazão, se você tava na imersão Frazão, você já deve ter visto, tá? Essa carranca aqui antes. Tá? Que bonita. E vai estar porque vai ter sempre o espaço Deus dentro dos meus projetos e eu pedi ajuda para ele. Amém, Uma das coisas, amém. quando eu cheguei, eu falei assim, Márcio, eu não quero mais tirar Deus da minha vida, eu não quero. Quem já viu algumas postagens minhas lá no Instagram, um pouquinho da minha história, eu já contei um pouquinho, né, dessa minha, digamos que, fase da minha vida, tá? E o que é que eu quero falar para você? O que ele falou aqui é exatamente isso. Ele sabe, eu falo para vocês, ele não tá aqui porque ele é meu amigo. Eu sempre deixei isso claro para ele. Falei, você não vai estar perto de mim, você não vai para vir para a luz, eu não vou te colocar... É pelo que eu vi que ele pode ajudar pessoas. É por isso que ele tá aqui. Não é porque é meu amigo. Eu não ajudo ninguém, não sou bonzinho. Tá? Eu trago as pessoas para a luz que elas fazem por ela mesma. E o Márcio é uma dessas pessoas. Tá? E eu, como novo na fé, eu aprendo com ele. Ele já tem uma jornada já né, espiritual muito mais longa. Quanto tempo, Márcio, na igreja? Rapaz, eu sou nascido e criado na igreja, cara. Nascido e Nascido e criado. criado. Que ótimo. Que bom, tá? Que bom. Então... Olha só, tem bagagem aqui para compartilhar. Dentro disso aqui, Márcio, eu quero fazer alinhamento, que eu sempre faço alinhamento com meus alunos e com você que está nos vendo aqui. Olha só. Abra seu coração, ouça o que você vai ouvir aqui, mas abra seu coração. Talvez tem coisas que você ainda não viu do ângulo que o Márcio vai falar aqui, talvez eu também, tá? Mas deixa a religiosidade de lado, a religião. Abra seu coração. Tem umas perguntas que eu, né, vou fazer para o Márcio aqui, que possa ser uma resposta que você procura no lado espiritual. Porque olha só, você tem que cuidar da sua área financeira, da sua saúde, você tem que cuidar das suas relações, do seu casamento, você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar do seu lado espiritual. E aí eu e o Márcio, a gente está usando uma pulseirinha, né? Quem é meu aluno e quem estava lá, está aqui, dizendo, ó, primeiro lugar, Deus, depois família, trabalho e desfrute. Se isso aqui tiver, na minha visão, nos meus valores, se isso aqui tiver desordenado, Márcio, eu não vejo prosperidade nisso, tá? Eu não vejo. Nessa ordem, Deus, família, trabalho e desfrute. Então, olha só, deixa a religiosidade de lado. Eu não sei se você é católico, se você é da adventista, se você é da batista, se você é assembleiano, abra o seu coração, tá? Ouça, acompanhe aqui até o final e a gente fica à vontade aqui, receptivo para o seu comentário. Talvez você tenha uma visão diferente de alguma coisa que vai ser comentada aqui. Pode colocar nos comentários aqui, tá? E fala assim, cara, isso aí é diferente lá, tá? Só que só tem um detalhe. E igual eu falo com o Márcio, tem que estar embasado aonde? Biblicamente. O Márcio está se comprometendo aqui, é ou não é, Márcio? Se Deus quiser, se assim Deus abençoar, vamos responder a todas as perguntas embasado na palavra de Deus. Pois é, e não significa que a gente sabe tudo, o Márcio sabe tudo. Não, gente, isso aqui é para gerar acesso, para a gente ver um outro lado, tá? Dentro da nossa espiritualidade, e eu tô aqui para aprender. Eu fiz isso aqui para aprender com ele, tá? E eu espero que a gente ajude você, beleza? Vamos lá, eu tenho umas perguntas para fazer pro Márcio. Márcio, é o seguinte, cara, o que fez a gente se reencontrar foi as redes sociais, né? A gente tinha passado um bom tempo e tudo e tal, e aí eu encontrei o Márcio de volta e eu fiquei muito feliz de saber que ele queria ajudar pessoas e tudo, e eu, como amo ajudar pessoas, eu falei assim, cara, ele tem conhecimento, ele sabe, ele tá na jornada há muito tempo já, e eu não ajudei o Márcio, não. O que ele tava precisando, eu fui lá, dei uma potencializadazinha, e isso aqui, eu falei assim, eu vi que ele tinha conteúdo, eu falei assim, cara, você vai no meu evento e tudo,
Foi um dos melhores, presta atenção, ó. Foi um dos melhores, talvez nem a Kelly sabe, que tá ali nos bastidores ali. Foi um dos melhores momentos que teve no evento. Para honra e glória de Deus. Foi um dos melhores momentos, tá? Ali a gente viu o quanto que tinha pessoas precisando e que também, que eu nem sabia, né? Que tinha pessoas ali evangélicas e eu fiquei muito feliz também. Rapaz, vou te falar, eu fiquei emocionado nesse evento, cara. Eu me senti realizado, porque eu, desde o início que eu recebi o convite, eu comecei a pedir para Deus, Deus, se for para te envergonhar, não deixa eu chegar ali. E se der tudo certo, por algum motivo, as pessoas me agradecerem, que eu não retenha essa glória para mim, mas que essa glória seja tua, seja simplesmente tua, porque eu não quero. Amém. E foi... Quem esteve ali sabe como foi, e eu não tenho palavras para explicar realmente o que aconteceu, mas que foi lindo demais, foi, cara. Que bom, tá? Mas, Márcio, agora conta, tá? O que foi que te motivou, o que te levou, o que te fez começar a você levar conteúdos bíblicos para as redes sociais? De onde saiu? Qual foi o dia? Você acordou e falou assim, a partir de hoje eu vou fazer isso? Como começou? Não, aí tem uma história muito forte, porque como eu já disse, eu sou nascido e criado, né? Eu venho de um berço evangélico. Mas por muitos anos da minha vida, eu fiquei ali meio barro, meio tijolo, né? Meio crente forte, meio crente mais ou menos. E assim, pra gente encurtar a história, um belo dia eu escutei alguém falando assim, cara, se você sente o desejo no coração de pregar, de fazer a palavra de Deus, vai, começa, continua. Continua com o que você tem, da forma que você está. E com o tempo você vai melhorar, com o tempo você vai crescer. Tem redes sociais aí, faz um canal no YouTube, faz uma conta no Instagram e começa a falar do amor de Deus. Porque se você tem esse chamado, vai que Deus vai ser contigo. Foi aí que eu decidi, eu vou falar de Deus, não importa o que vai acontecer, perdi o medo, botei o medo de lado, o receio de lado e comecei a falar da palavra de Deus. Foi quando nós nos encontramos, né, novamente, através dessa decisão, né? A decisão muda tudo, né? Uma decisão muda tudo. Olha ele já usando aqui, tá? Eu aprendo muito com ele. Às vezes eu faço a pergunta para ele também, Márcio, o que na Bíblia diz sobre isso e tal? Tá? Ele tá usando uma das frases que faz muito sentido, que a gente fala também, uma decisão muda tudo, né? Uma decisão muda tudo, tá? Que para o bem, que para o mal. Uma decisão muda tudo. Entendi, Márcio, que bom, tá? E não tem jeito, é propósito. O Márcio, assim como a maioria das pessoas, começa na internet investindo tudo. Tempo, energia, dinheiro, isso daí, investindo isso daqui, vem as consequências depois. Por que eu tô falando isso, Márcio? Tem gente que quer começar já com um cifrão no olho, tem gente que quer começar porque tá querendo modelar o Frazão, ou querendo modelar uma pessoa que é um blogueirinho por causa de fama, tá? E a vaidade, Márcio, a vaidade de começar em redes sociais. Eu perguntei para você como foi que você começou, tá? O que a Bíblia ela fala sobre as pessoas que elas são vaidosas? É uma pergunta que eu quero te fazer, que isso aqui tem muito a ver comigo também, tá? Dentro da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre essa questão da vaidade das pessoas, do ego? Vamos lá, levando para um lado que às vezes as pessoas elas querem trabalhar com a internet, mas a gente sabe que é uma questão de ego que está por trás, né? O que dentro da luz da Bíblia fala sobre a vaidade? Assim, na realidade, tudo em excesso é problema. Entende? Tudo é excesso. A gente tem que aprender a dosar aquilo que a gente tem dentro de nós. Já existe. Tudo que a gente vê do mundo existe dentro da gente. A maldade, a bondade, né? E a gente tendo essa visão de que Deus é o centro de tudo, a gente consegue pôr cada coisa no seu determinado lugar. E a vaidade, cara, ela consegue sim nos parar de uma forma destrutiva. Ela consegue nos parar. Não tem como eu continuar sendo vaidoso. Eu consigo ir até certo ponto. Mas a partir dali eu não consigo ir a mais porque a vaidade nos impede. Não só a vaidade, mas todos os sentimentos, a gente tem que globalizar tudo, né? Esses sentimentos ruins que existem no mundo. A gente vê um mundo tão difícil, um mundo tão perverso, um mundo tão cruel. Então, a gente tem sim que ter Deus em nosso coração em primeiro lugar para não deixarmos com que esses sentimentos nos impeçam de ir além, de continuar. Ótimo, tá? Por que eu toquei nesse assunto vaidade, Márcio? Porque às vezes as pessoas querem trabalhar na internet, trabalhar, entregar conteúdo, ajudar pessoas através... Porque o propósito é isso, gente, ajudar pessoas. E a pessoa se envaidece, tá? Eu preciso falar pra você também. Teve uma hora que eu tava super vaidoso mesmo na internet, principalmente quando eu bati os meus 10 mil seguidores. Nossa, agora eu sou... Agora eu sou top, né? Agora eu sou melhor, agora eu posso, Exatamente. E aí não tem jeito. E aí a vaidade, ela também tá nas pequenas coisas. Com certeza. Por exemplo, às vezes você acha que está fazendo uma boa ação e aquilo é vaidade. Uma das coisas que eu aprendi que faz muito sentido, tá? Que, por exemplo, quando você dá uma esmola,
quando você ajuda uma pessoa no sinal, quando você compra algo de alguém que essa pessoa está precisando, aqui no Rio é muito comum, acredito na sua cidade também, pessoas estão vendendo balas no sinal, alguém mesmo está pedindo, e você dá, bem ali tem um perigo, porque muitas vezes você não está dando porque você quer ajudar aquela pessoa, você está querendo vaidar que você é bonzinho, Que você tem, que você né? tem, que você é bom. Vaidade, pura vaidade isso daqui. E, gente, é muito sutil a questão da vaidade. Parece ser uma coisa muito irrelevante, mas muitas coisas no nosso dia a dia... É porque a gente acaba alimentando aquilo ali, né? Uhum. E esse que é o grande problema. Alimentou, chegou num ponto que você não consegue mais voltar atrás. Ou não consegue, ou é muito difícil de você conseguir retirar aquela quantidade enorme de vaidade da tua vida, regredir para começar tudo de novo. Exatamente. E por que eu tô falando de vaidade, Márcio? O Márcio hoje no Instagram, tá? Você já vai seguir, segue lá. Qual que é o arroba? É @Bueno Márcio Oficial. O Márcio, ele tem conteúdo no Instagram dele que é gente que já tem 20, 30, 40, 50 mil seguidores. E eu observo ele que mesmo ele com a quantidade de seguidores que ele tem hoje lá, ele continua na constância. Ele não se envaideceu. Sabe quando? Como? Ah, isso aqui não tá dando certo, cara. Ninguém tá curtindo, ninguém tá compartilhando, ninguém tá participando, ninguém tá... Era vaidade. Verdade. E ele não sabe, mas eu fico olhando. Sabe por que eu fico olhando, Márcio? Muitas pessoas já chegaram perto disso, Frazão, querendo ter Instagram, querendo trabalhar e tudo. E aí o cara faz 3 postagens lá, não dá as curtidas que ele quer, não dá as visualizações que ele quer. Sabe o que ele fala? Tô sem tempo. Não deu. Logo. Ele desistiu. Ele desiste. Aqui tem vaidade. Então, se você quer ter resultado em algo, você precisa aprender uma coisa chamada constância. Elimina a vaidade da sua vida, tá? Constância, visão e propósito. Ótimo. Porque na internet, no Instagram, eu consegui entender qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, o que Deus quer que eu faça para Ele. Eu entendi que eu tenho que estar ali falando da palavra de Deus, pregando da palavra de Deus. A gente vive num mundo onde que a palavra ela é muito pregada, muito falada, mas acaba ficando uma coisa cansativa, uma área saturada, vamos dizer assim. Uhum. E muitas das vezes a palavra não é pregada da maneira certa, da maneira com que ela tem que ser levada às pessoas. Entendi. E aprendendo isso, percebendo, né, que o meu chamado é esse, é o que tem me dado, né, muita força para continuar, porque eu sei que uma hora, 1 ou 2 pessoas já vai ter um encontro ali com a palavra e, por consequência, aceitar a Deus como seu Salvador. E quanto é que vale uma alma? Pois. Não tem preço. Não tem preço. Dentro da Bíblia não tem não preço, tem tá? preço. Então, pode ser milhões visualizando, mas se funcionar para um ali, não tem preço, tá? Então, olha lá. Voltando aqui sobre essa questão de vaidade, tá? Você quer ter resultado no que você faz, você quer ter resultado no seu Instagram, quer ter resultado na internet, constância, você falou uma tríade agora, constância, propósito, constância, você falou 3 agora, constância, clareza e propósito, foi isso mesmo. Foi uma coisa assim, tá? Então, deixa sua validade de lado, você vai começar a apostar, ninguém vai curtir, ninguém mesmo, ou 2 ou 3 para te apoiar ali, olhe lá, ou desconhecido. Você vai fazer uma live, eu fiz live, Márcio, para ninguém me ver. E eu ainda falava assim, opa, o Márcio entrou aqui, ninguém. Não tinha ninguém. Ninguém, até peço perdão para Deus que eu tava mentindo. Ninguém na live, desculpa. E às vezes eu ainda falava assim, ó, pô, o pessoal vai já chegar aí, gente. Ninguém ia chegar, ninguém. Eu lá com 400 seguidores, alguma coisa assim, ninguém ia chegar e eu ficava falando, o pessoal já tá chegando aí, vamos lá. E aí, o que você quer saber sobre pintura? Ninguém. Essa minha constância e tudo, numa época do Instagram, e, cara, botar 800 pessoas numa live, tá? Hoje a internet mudou o cenário, mas por quê? Constância. Então, deixa a vaidade de lado. Faça igual o Malmaço. Poste. Vá pelo propósito de ajudar, de transformar com os teus conhecimentos, ajudar pessoas a transformar também as suas vidas, que aí sim, a consequência disso é a sua visibilidade, fama, se você corre atrás. Eu não acredito que ninguém corre atrás de fama, cresce, tá? Isso é consequência. Mas vamos lá. Márcio, vamos lá. Eu já tenho uma casca já para gravar vídeo, não tô dizendo que sou perfeito e tudo, mas hoje eu sou muito natural. Tô muito natural, tô até delegando já o filme. Tem aqui o Ricardo aqui que... E eu me lembro na época quando eu tava começar a gravar vídeo, irmão, era 10 vídeos, 15 para eu poder provar o começo de um. E era aquela perfeição, a busca do perfeccionismo. Por fazer direito, pra fazer direito. Via as outras pessoas gravando, via como ficava a gravação das outras pessoas, a gravação final, não, tem que fazer igual aquilo ali. Né? Aí você quer fazer tudo cheio de corte, cheio de edição, cheio de efeito e tudo. E eu tive esse desafio,
Você provavelmente tem também, você tá começando depois de mim. Mas, cara, qual que é a tua preparação que você faz hoje? Eu gostei de um vídeo do Márcio, tá? Muito, que nunca vou esquecer daquele vídeo. Ele fez assim, Kelly, ó. Calma aí, teu problema é dinheiro? Calma aí. Aí você jura que ele vai puxar a carteira, ele puxa a Bíblia. Paco de dinheiro. Aquele vídeo tinha que ter muita viralização dele. Aquele vídeo ali... Olha só. Camila, hoje é que dia? 24. Não, hoje é dia 24. 24, né? De outubro. 24 de outubro. Eu vou te falar uma coisa aqui que você vai fazer e a gente vai lembrar desse dia. Sim. Hoje, se você fosse gravar esse vídeo, você entenderia que você estaria melhor preparado, sim ou não? Se você fosse refazer de novo. Estaria assim melhor. Faça esse vídeo novamente. Olha só o que eu tô fazendo. Falando aqui hoje, isso aqui a gente vai postar. Esse vídeo dele vai viralizar. Eu te garanto que vai. Aquele conteúdo é muito bom, ele é viral. Porém, o Márcio, ele não olhou pra perfeição. Ele foi pelo conteúdo e criou. Aquele vídeo é muito criativo. Eu hoje já tenho mais de 6 anos na internet e sei exatamente um pouquinho já do que viraliza. Faça esse vídeo, porque apesar do conteúdo ser bom, é o teu começo ali. Você vai ver. A gente tem um comprometimento ao vivo nesse podcast, tá bom? Regrava ele novamente, tá? Vou fazer sim. Então vamos lá. Aquele vídeo do Márcio, eu falei assim, caramba, que coisa interessante. Mas é lógico, Márcio, tem toda uma preparação. Você que, né, tem uma diferença aqui. Eu já tô mais velho no digital e você... Tá chegando agora. Tá chegando agora. E você já tem uma jornada já desde a sua infância já na espiritualidade, né, no meio evangélico. E, cara, qual que é a tua preparação hoje? O que você usa hoje pra você gravar? O que é o mistério? O que é segredo? Ou o que você faz? Não tem mistério, né? A minha preparação sempre... Eu não posso, em todas as respostas, esquecer de falar que sempre é Deus em primeiro lugar. Então eu começo com uma oração, joelhinho no chão, clamando a Deus. Em seguida eu pego um texto, né, bíblico, dou uma lida, dou uma meditada, faço o meu devocional e sempre pedindo para Deus me dar o direcionamento. Não é os vídeos que eu faço não é o que eu quero, não é o que eu vejo que é legal. Seria muito fácil entrar na internet, inteligência artificial, e perguntar o que a galera está buscando, o que eles estão querendo. Mas o que eu quero fazer não é isso, não é o que o pessoal está querendo, é o que Deus quer entregar para alguém. Por mais que seja um vídeo engraçado, né? Um vídeo que você vai até rir em algum momento, mas ali vai ter contido a palavra de Deus, vinda de Deus. Que essa é a parte que eu quero estar entregando para as pessoas. É a palavra de Deus verdadeira. Ah, que bom, tá? E aí aquela coisa, faça. Porque feito é melhor do que perfeito. Isso aí. E o Márcio está fazendo e as pessoas se conectam com o que é natural, tá? Eu conheço muito bem disso. E que bom, Márcio. Fico feliz, tá? E, Márcio, e hoje, tá? Hoje, o que você tem aprendido, cara, com toda essa tua experiência de você compartilhar, falar de Deus na internet? Quais são os aprendizados que você pode compartilhar com a gente? Ou também não aprender... tanto coisas boas como coisas não boas, ou o que você imaginava que seria, né? O que você tem aprendido, cara, falando do amor de Deus na internet? Rapaz, quanto mais a gente se aprofunda, né, em Deus em si, a gente aprende muito, porque a própria palavra diz que ela se renova todos os dias. Então, o mesmo versículo que eu leia hoje, se eu ler amanhã, ele pode ter um outro significado para a minha vida. Então, o aprendizado é constante. Por incrível que pareça, hoje eu tenho aprendido a ser um pai melhor, um esposo melhor, um filho melhor, um amigo melhor. Tem feito toda a diferença nessa caminhada. Eu não estou falando aqui da boca para fora para te dar uma resposta bonitinha, não. É porque realmente eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido essa mudança na minha história. E essa mudança é para todos. Não é só porque não é necessário que quem vai nos ouvir, vai nos ver, vai nos assistir, não tem que começar a gravar vídeo para ter o encontro com Deus e a mudança. Não, cara. Começa a pegar a sua palavra, né? Começa a ouvir um louvor, começa a ouvir algumas pregações. Eu tenho certeza, não tem como o homem continuar o mesmo a partir do momento que ele se entrega para Deus. Márcio, agora me conta, cara, teve algum momento na tua jornada, esse tempo que você está na internet, falando do amor de Deus, que você viu claramente mesmo, que você sentiu ali que Deus ele abriu uma porta para você através dos teus conteúdos? Ah, rapaz, tem. A maior porta que Deus abriu para mim, cara, é essa aqui, cara. Não tem explicação. Né? Eu comecei devagar, comecei com medo, comecei com receio, comecei falando e orando muito a Deus para que mudasse a minha história. Eu venho de uma fase muito difícil, cara. Uma fase em que todas as portas se fecharam. Eu estava até comentando com a minha esposa vindo para cá. Cara, as portas estão todas fechadas. Só tem uma que está aberta. E não tem escapatória. Eu tenho que passar por ela, porque só tem ela aberta. Tudo fechado para mim. Todas as portas. Todas. Você pode imaginar todas as portas que você vê na sua frente que poderia ser o seu escape.
eu só tenho uma porta aberta. E essa porta aberta, ela está me direcionando para cá. Essa porta aberta, ela me direciona a pregar a palavra de Deus, falar das pessoas do amor de Deus, e no automático ela está me trazendo aqui. Isso para mim está sendo extraordinário, cara. É uma experiência única na minha vida. Que bom, cara, que bom, tá? O que você me falou aqui no começo aqui, eu tenho que falar que é muito incomum comigo, com as pessoas. Você viu o que o Márcio falou no começo? Ele começou com medo, inseguro. Você tinha um iPhone? Não, iPhone. Sem um iPhone. Deu do jeito. Sem gambiarra, tudo amarrado. Tudo amarrado. E o Márcio, ele começou. Sabe o que isso aqui tem que te ensinar? Tem que doer em você aí, ó. Comece com o que você tá, comece com o que você tem do jeito que você tá. Você vai ajustando isso daqui no processo. E tem gente, Márcio, que quer começar a gravar o primeiro vídeo só se tiver um iPhone. Tem gente que acha que ninguém vai dar credibilidade. Tem gente que precisa estar no melhor estúdio, no melhor cenário. Cara, começa com o que você tá. Se é a tua oficina, a tua estética, se é falar do amor de Deus, se é o teu negócio, se é o teu projeto que tá aí. Porque você só vai saber qual é o próximo passo depois você começar. E aí, olha o que tá acontecendo. Márcio, você sabia que você estaria no podcast hoje? Depois? Nunca imaginei. Não, olha só, o mais interessante é que eu nunca imaginei isso, nunca sonhei com esse ambiente aqui e nunca passou pela minha mente que seria tão rápido, cara. Um belo dia eu pus no meu coração, vou fazer. Deus, tô aqui, me ajuda porque eu vou fazer. E de repente foi tudo muito rápido. Está sendo tudo muito rápido. Eu já falei para minha esposa, olha, Deus tem um propósito muito grande na nossa vida. Ele tem pressa que isso aconteça, que isso se cumpra na nossa vida, na nossa história. Eu tenho certeza que através do que a gente faz hoje, muita gente vai ser impactada. Entendi. Com certeza, eu acredito, tá? Eu acredito. Gente, ele tá falando que é muito rápido para ele, realmente. Para ele tá sendo muito rápido, mas ele tá esquecendo que ele se posicionou. O Márcio, você não tá tendo nada aqui que você não tá construído. Eu sempre te falei, eu sou teu amigo, mas não vou fazer nada por você. É você que tá fazendo por você. É você que tá... Eu dei algumas dicas pro Márcio e, cara, era incrível. O tanto que ele ia lá e fazia... Gente, no mérito não é pra mim, não. Sabe o que acontece? É a perseverança da pessoa. É ela acreditar naquilo que ela tá construindo, entendeu? Ir lá e aplicar e fazer. Teve um dia que eu vi ele lá fazendo, se esforçando e tudo, que eu falei assim, eu preciso ajudar ele de alguma forma aqui, que eu fiquei assim, eu fiz uma capa pra ele. Fiz uma capa do negócio, falei assim, vamos melhorar essa imagem aí, aí fiz uma capa pra ele, que eu falei assim, cara, ele tá fazendo a parte dele. Eu vou repetir pra vocês, eu não tô fazendo nada pelo Márcio, se ele tá aqui é porque ele tem como ajudar, eu não sou bonzinho, Márcio, é você que tá fazendo por você, Kelly, é ele que tá fazendo por ele, não tô fazendo nada, absolutamente nada. Se você parar, tudo fecha de novo. Com certeza. Tá? Com certeza, a palavra de Deus diz que esforça-te que eu te ajudarei. Pronto. Então eu tenho que fazer a minha parte. Com certeza, tá? Então, é isso aí. Márcio, e qual que é o maior desafio hoje para você gravar um conteúdo? Vem assim na ideia, você lê a palavra. Qual que é o maior desafio para você gravar um vídeo hoje? Rapaz, o maior desafio, vou te falar, o maior desafio sou eu mesmo. Eu sou o meu maior desafio. É fácil olhar para a minha volta, tá tudo muito difícil, né? Todo mundo está fazendo a mesma coisa. Hoje todo mundo quer estar na internet, quer ter uma rede social cheia de seguidores, quer ganhar muito dinheiro com isso. Então, o meu maior desafio é eu lidar com os meus sentimentos, com os meus desejos, para conseguir, né, entregar algo que seja real para as pessoas. Entendi. E isso daqui é desafiador demais. Muito. Com certeza. Porque você tirar o seu conhecimento e empacotar ele é uma outra competência que você precisa desenvolver. Eu, quando comecei a gravar meus cursos, tá? Talvez você aqui é do meu primeiro curso do Pintando com a Maestria, que eu tenho vergonha de ver. Meu pai amado, eu tenho vergonha de ver aqueles primeiros vídeos. Eu tenho vergonha. Mas foi o curso, Márcio, que eu fiz 500 mil na Hotmart. Caramba, que legal. Foi o curso. Aquilo que eu achava, que para mim estava 30%, estava 110, 120% para um aluno. E nem imaginava, né? Nem imaginava. Tem aluno que tá lá desde o começo e fala assim, rapaz, como você mudou mesmo. Eu lá no Pintando como eu falei, não fala não. Não fala não. E você consegue ter uma noção de quantas pessoas você conseguiu ajudar? Cara, às vezes a minha equipe ela fala assim, irmão, você é all-in, faixa preta e tudo. Eles falam assim pra mim, né? Aí a gente volta para aquele tema. Eu pedi para minha equipe, e eu peço para as pessoas, e eu falo até com o seguidor, cara, eu falo para Camila, eu tive uma discussão com ela, eu falei, não fica me elogiando não. Eu odeio esse negócio de elogio, que não sei o quê. Eu não gosto de elogio não, porque eu tenho medo de me envaidecer. Até uma pessoa quando chega para tirar uma foto comigo, eu tiro com todo amor.
Mas eu tenho que ter muito cuidado com aquilo, porque senão entra vaidade. Se você verdade, entrar vaidade, você se corrompe. E eu já fui vaidoso. Eu já fui vaidoso e eu sei a consequência que deu nisso. Então, a consequência que eu tenho disso, Márcio, eu tenho um pouquinho sim, mas eu confesso a você que eu evito ver. A Bíblia fala, né? Se teu olho, se tua mão, né? Que se aí, faz pecar, vai pegar, eu arranca e joga confesso. fora. Exatamente. Eu confesso para você que eu tenho. Eu quero ajudar, mas eu confesso a você que eu não quero saber essa proporção para eu não me envaidecer. É aquilo que eu falei, cara. Você tem que saber dosar o que você está sentindo. Sim. Entende? A vaidade é ruim até certo ponto. Sim, Entende? sim. É legal, é gostoso. Poxa, você recebeu um parabéns, poxa, parabéns. Foi muito legal o que você fez. Me ajudou pra caramba. Não é gostoso? Esse sentimento não é bom? Sim, mas deixa eu explicar. Tem pessoas que, assim, ela vai me dar um parabéns, mas ela não sabe quem sou eu. Eu meço muito isso. A Camila, eu já falei pra ela, não fica me elogiando, não. A palavra dela tem muito poder pra mim. Verdade. Se ela falar que tá bom pra mim ali, sabe o que a palavra dela vai ser? Ela vai me impedir de melhorar aquilo. Entendeu? Então, talvez ela nem saiba disso. Eu prefiro que ela diga... Anotou? Não, quando eu saí da imersão, eu chamei logo ela assim, que eu falei assim, eu preciso ouvir quem tá vendo o que é o meu melhor. Eu falei assim, fala pra mim, o que tá errado? Bora, fala pra mim logo. Fala. Eu saí no Paulo, saí na Esté, saí... Eu não sei nem se eu falei contigo, cara. Eu não sei se eu não falei isso contigo também. Eu sei que todo mundo que tava à minha volta ali, falei assim, cara, o que tá errado? O que tem que consertar aqui, ó? Fala pra mim, fala pra mim. Não, eu tava no copo d'água, cara. Eu tava entregando água. Mas, até onde dosar? Mas eu também sou muito... Também tem hora que eu sou vaidoso demais mesmo. Quando eu vou num restaurante também, é minha ceninha do merecimento, hein? A minha ceninha do merecimento. Ali a vaidade tá no talo, né? Então, assim, é dosar realmente, como você falou. Tem coisa que eu sou super vaidoso, eu vou no surf mesmo, eu posto, eu quero minhas imagens mais bonitas lá no Instagram e tal, se eu vou no restaurante e tudo. Mas essa questão do reconhecimento, eu acho que eu não sei. Você vai ter isso. Você vai chegar nesse momento mesmo, você vai ver assim, caramba, o cara ali quis tirar uma foto, eu dei um autógrafo, eu vi alguma coisa, aquilo te paralisa se você de fato não tiver um bom conhecimento. Você acha assim, pronto, aqui eu chego, aqui tá bom, todo mundo tá gostando. E aí não, você precisa todo dia se desenvolver. Então, mas é a questão do foco do propósito. Sim. Eu sei o que eu quero, eu sei o que Deus tem para mim, o que Deus quer de mim, então eu vou nessa direção. Com certeza, tá? E Márcio, tema polêmico agora. Agora eu vou ter que tocar o dedo, né? Márcio, as pessoas, assim como eu tenho que basear muito a minha história, gente. Hoje eu tô aqui para aprender, tô buscando aqui, tá? Com uma pessoa que tá embasada na Bíblia, tá? E já contei isso aqui outras vezes em várias postagens e tudo, e para as pessoas muito próximas também. Mas tem lá no Instagram também, lá. Às vezes, Márcio, as pessoas elas servem a Deus só porque elas não têm mais ao quem buscar mesmo. Mas enquanto essa pessoa acha dinheiro, principalmente, enquanto essa pessoa tá bem de saúde, enquanto essa pessoa ela tá autossuficiente, ela invalida a Deus. E aí eu preciso falar para você, como você já sabe um pouquinho, eu invalidei Deus da minha vida. Num certo momento eu invalidei Deus da minha vida. Mas por conta do dinheiro mesmo? Cara, também teve peso, né? Eu venho de uma vida muito escassa na minha infância e tudo, que quando você começa a ter acesso, o que o dinheiro faz? O dinheiro ele te dá acesso. E não precisa ser muito dinheiro não, gente. Não precisa, a gente tá falando de dinheiro, não precisa ser muito dinheiro não. Não, para quem não tem nada, né, que tem muito pouco. Não, mas por exemplo, antigamente eu não teria a condição de um jantar no restaurante, eu tinha que estar fazendo continha mesmo, né? E tal, de quanto fazer. Às vezes eu saio com a minha namorada aqui e eu deixo que era um salário mínimo, às vezes numa diversão com ela mesmo, que eu ganhava anos atrás, tá? Pedi pra ela aliviar um pouquinho nessas agendas dela. Tá, não tá mais bem. Só ter acesso a isso, somente ter acesso a isso, já corrompe. Com Nossa, certeza. eu tive o sonho de comer pão. Eu comi o primeiro pão francês a primeira vez com 8 anos de idade. Como é que eu vou chegar na minha vida adulta e eu achar que é normal ir no restaurante, por exemplo, no Rio de Janeiro aqui, como, né? ir no Moncelim, ir no, sei lá, nesses restaurantes que tem aqui agora, até deu um branco dos restos do restaurante, eu conheço um monte, agora deu um branco, enfim. Como é que eu vou aceitar naturalmente isso? Então, quando você começa a ter acesso a isso, eu já fui num jantar, mas só pra você, gente, a gente tá falando de dinheiro aqui, a gente não tem vergonha de falar de dinheiro não, tá? Muito ou pouco. Eu já fui no jantar, Márcio, que eu já deixei 7 mil reais. Caramba. Para eu viver uma experiência, tá? Dinheiro que antigamente isso aí para mim me quebrava o ano inteiro, né? Então, quando você tem acesso, que o dinheiro ele dá acesso, não tem jeito. Quando você tem acesso a coisas que você jamais imaginava que ia ter, e aí corrompe.
E aí, às vezes, você fala assim, aí foi nesse momento, pra mim, foi que eu falei assim, aquilo que eu ficava pedindo pra Deus, eu tenho agora, eu posso, o carro, a casa, o dinheiro. Começa a invalidar Deus na tua vida, né? Começa a invalidar, por exemplo, assim, hoje eu posso ir, nessa experiência que eu vivi, eu fui no restaurante e eu gastei 7 mil reais, eu falei assim, pô, eu já pedi pão pra Deus e hoje eu trabalhei, pintei carro de cliente e consegui. Aí você invalida Deus. Não foi Deus que me deu, foi porque eu abri uma oficina de dinheiro. Então, nessa, Márcio, a gente volta pra vaidade, pra gente se corromper, e tem muita gente que é assim. Tem gente que tá corrompido porque tem um negócio, tem dinheiro, porque tem saúde, porque tem... E aí, o que é muito comum? Às vezes, eu não sei, aí eu preciso saber de você. Essa é a pergunta, ó. Será que realmente a pessoa ela precisa passar por alguma coisa, sofrer alguma coisa para ela poder se aproximar de Deus? Dentro da Bíblia, é assim que funciona? Por que as pessoas se corrompem? Né? É muito... Né? Tem aquela frase que fala, quer saber quem é um homem, dá dinheiro para ele, essas coisas. E aconteceu comigo, quando eu tive acesso a algumas coisas, eu invalidei a Deus. Mas, cara, dentro da Bíblia, o que é isso? O que é quando a pessoa ela se afasta, ela tá ali autossuficiente, que ela entende, que ela chega ao ponto de falar assim, Deus está lá no céu e eu aqui, pronto. Rapaz, o dinheiro é algo muito interessante, né? A Bíblia fala que o dinheiro, ele é um Deus, né? O Mamon. E é o único Deus que tem o poder de nos desviar da presença do Deus verdadeiro. Eu acho legal que a história de Davi, ela conta que Davi, lá no seu reinado, né, no auge do seu reinado, ele olhou e viu Betseba, né, se apaixonou por aquela mulher. Mas ele estava no topo, cara, ele estava com uma grande intimidade com Deus naquele momento. O que fez ele perder o foco, né, perder a direção de Deus? Foi justamente aquilo que já existia dentro de nós, dentro desse ser humano. Essa maldade, ela está aqui dentro da gente. Como eu falei, a gente tem que saber controlar o eu. Eu tenho que saber me controlar. Eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que saber qual é o meu chamado perante Deus. E se eu não me entregar verdadeiramente, buscar, não tem como. Eu vou sempre cair. Sempre vai existir alguma coisa que eu vou olhar e, caramba, aquilo é legal, vou lá. Não, aquilo ali também é legal, vou lá. Só que essas coisas legais são coisas do mundo, que nos afastam da presença de Deus. Então eu tenho que estar sempre me enchendo da palavra, me enchendo da presença, para que eu não venha cair nessa cilada. Isso aí nada mais é que uma cilada, para te tirar o foco, te tirar a direção. Com isso aí a gente vê pessoas perdendo família, perdendo casa, perdendo emprego, né? Realmente entrando no fundo do poço, simplesmente pela falta de Deus na sua caminhada. Então realmente faz total sentido, claro, faz total sentido, até porque quando... Na verdade, eu pensei depois que eu já estava afastado de Deus. Eu já estava cuidando só de trabalho. Porque eu passei 3 anos. Olha, poucas pessoas sabem disso. Para eu construir a oficina da WF, Márcio, você foi na oficina da WF, né? Foi, cheguei lá. Eu passei 3 anos sumido de tudo e de todos. E era só trabalho. Era só trabalho, sábado, domingo, de noite, final de semana, feriado, Páscoa, Natal. E era só trabalho. Esse preço que eu paguei, eu já tinha deixado Deus de lado. Era eu com a minha força do meu braço e tudo ali e tal. Beleza? Eu já tinha deixado Deus de lado, mas eu acredito verdadeiramente que só deu certo porque ele teve misericórdia. E aí minha oficina foi lá, beleza, ajustei o processo da minha empresa, a oficina veio para a luz, quando eu falo, né, começou a dar certo. Na verdade, eu já estava afastado de Deus. Então, quando veio o poder, né, eu só me afastei mais. Ele só me potencializou me afastar, que aí eu comecei a contar umas historinhas para mim. Quer saber, Deus está lá em cima, a gente faz a nossa aqui na terra, isso, aquilo, outro e tal. Só que você falou uma coisa muito importante. Na verdade, só vai se corromper, só vai se envaidecer quem tá vazio de Deus. Quem tá vazio de Deus, verdade. Uma coisa muito interessante, talvez você não tenha escutado ainda. O mundo vai sempre te recompensar. Sempre, sempre. O mundo vai sempre te recompensar. Se você seja uma pessoa boa, uma pessoa ruim, uma pessoa mais ou menos independente, se você puser no seu coração, eu vou fazer isso, eu vou por esse caminho, eu vou estudar, eu vou me preparar, o mundo vai te recompensar. Não importa se você é bom ou ruim. Mas a recompensa que eu busco não é a recompensa do mundo, é a recompensa de Deus. A palavra diz que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ou seja, a minha visão daquilo que eu quero é pequeno do lado daquilo que Deus tem. Entendi, que bom. Você falou de Betseba, né? Dentro da Bíblia ela era uma mulher bonita, né? Bonita. Era igual a Camila, assim? Não, né? Não era. Vou nem olhar pra... Você vai dizer pra minha mulher bonita, cara? Não vou nem olhar. Ainda bem que eu pensei rápido. Não vou olhar, não. Ela é bonita. Lógico. Assim. Ela é feia? Não é bonita. Ela é bonita. Eu creio. Ô, Kelly. Não corta, é isso mesmo. Quer me arrumar problema?
Pelo amor de Deus. Quando você fala mulher bonita, eu lembro da minha, pô. Com certeza. Betseba, entendeu? Graças a Deus. Vamos Acho que Betseba acreditar. não tinha aquele cabelo ali, não. Tinha não, né? aquele Não cabelo. tinha creme, não tinha assim, É verdade. Não tinha, era água de rio. Era água de rio, né, Kelly? Não tinha manicure, não tinha essas coisas. Mas se ele era rei, né? Sabe? Porque o Davi era rei, né? Era rei. Mas se Davi, rei, ele se... Gente, aí é a particularidade. Se ele se encantou por ela, deveria ser... Porque alguma coisa ele viu que chamou muita atenção. Dentro da tua Bíblia, isso é uma pergunta que eu te faço agora, Márcio. Talvez pode ser a sua dúvida também. Essas coisas que aconteceram na Bíblia, porque nada acontece sem a vontade de Deus, Sim, não é isso? Sim. Você acha que ali, assim, acho que tem a responsabilidade do homem, de Davi ali, mas você acha que essa parte da Bíblia, ela tinha que acontecer para nos ensinar, ou foi só um relato do pecado de Davi? Não, assim, eu creio que toda a Bíblia, ela não foi criada por um acaso, né? Deus não instruiu aqueles homens para formar, né, ter todos aqueles livros ali por acaso. A Bíblia é um manual, ela nos ensina, ela nos mostra as falhas, ela nos mostra erros e ela nos dá uma direção. Então, aquilo ali tinha que realmente acontecer, porque é história pra gente. Não, mas é bem aqui que eu quero te perguntar. Deus sabe todas as coisas. Aquilo Deus permitiu que acontecesse, ou seja, a pergunta é, Deus ele permitiu Davi pecar para nos ensinar, ou aquilo foi a autorresponsabilidade do Davi e Deus falou, ó, filhão, faz isso daí, é contigo mesmo, com esse seu rolê aí, tá? Como é que foi, assim? Você acha que Deus te dá a escolha, você vai escolher o que você vai fazer. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio, entende? Então, Davi viu, olha que interessante, Davi estava lá, né, no seu castelinho, de repente ele olhou pela janela, cara, que gata, que isso, hein? Que isso, ó, manda chamar ela pra mim. É rei? Ainda tem essa, olha só, se você parar pra pensar, olha o tempo que ele teve para tomar uma decisão. Ele olhou, né, pela sacada lá, nossa, que gato, manda chamar ela pra mim. Nossa. Ele não podia ter decidido, não, olha só, isso não é de Deus, é errado. Ele sabia que era errado. Ele sabia que era errado, ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia os mandamentos. Nessa época, quem era a esposa de Davi? Relata quem era a esposa? Ele teve uma esposa? Não, Davi teve várias mulheres. O rei ele não tinha só uma? Não, nessa época não. Nessa época era a época do harém, né? Dá pra ser rei mais hoje, não? Não, hoje... Dá não? Vamos lá. Sou rei da minha casa. só pode ter a rainha, né? Tem jeito. Entendi. Beleza. Interessante, continua. Aí ele mandou chamar. Então, ele mandou chamar. Chamado do rei. Ele teve a escolha, ele teve tempo suficiente para tomar a decisão certa. Mas ele optou pela decisão errada. Ele podia não ter feito, não ter consumado o fato. E até porque ela era uma mulher casada e o esposo dela era amigo dele. Urias, né? Olha quanto problema. Quantos problemas ele se enfiou por causa de uma decisão errada. De uma escolha errada. Entendi. Faz total sentido. Agora, realmente, você falou do livre-arbítrio. O que isso aqui nos ensina também? Tem gente que fica botando na responsabilidade de Deus aquilo que ela tomou de decisão e fala, mas... É igual um meme que até que tem aí, assim, aí o cara vai comprar um carro, não tem condição, mas se o CPF passou, se passou é porque Deus permitiu. Autorresponsabilidade, né? Verdade. Então, é o livre-arbítrio. E aí, às vezes, Márcio, eu converso com algumas pessoas assim, né? E eles baseiam a sua vida, às vezes, no pecado da Bíblia que aconteceu, num pecado lá, porque fala assim, porque Davi fez isso e teve perdão, né? Davi foi lá e traiu, teve perdão e tal, essas coisas. Teve ou não teve perdão? Teve perdão. E aí, às vezes, o cara, ele pega aquela coisa que ele faz, às vezes, igual você falou, olha aqui, ó. Ele toma uma decisão consciente, porque ele se baseou na Bíblia que aconteceu aquilo, porque ele sabe que vai ter um perdão e tudo, o cara leva aquilo para a vida dele, entendeu? Tem gente que tá assim, que tá em pecado, mas também fulano... Não, mas hoje em dia é pregado o evangelho assim. Venha como estás, permaneça que tá tranquilo, que Deus vai te perdoar sempre, não tem problema. Pode continuar nas mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas, que não tem problema. Deus é maravilhoso, é misericordioso ao extremo. E tem muita gente caindo por conta disso. Eu acredito também. Acredito com certeza, tá? E, Márcio, a gente tá aqui com a patroa, tá? Tá ali, ó. Betseba de 2025. Eita! Não, Betseba era fraca do lado. Era fraca? Tá vendo?
E como é que fica Betseba? Como Como é que fica Betseba? Deixa eu ver outra aqui. Abel. Como é que fica como é que fica, né? Adão. Como é que fica a Eva? Eva? E a tua família? Como é que fica hoje com esse teu propósito na internet? Tem participação? Te ajuda ou não? Como é que é, cara? Que é desafiador. Muito, muito desafiador. Porque assim, a gente começa com uma loucura, né? Vou fazer e tem que ter tempo para aquilo ali. Eu trabalho geralmente na parte da tarde, então eu fico a manhã todinha agarrada, só criando, gerando alguma coisa, pedindo para Deus orientação. E muitas das coisas, a maioria das coisas que eu produzo, né, os vídeos que eu faço, é tudo tirado de dentro da minha própria casa. Eu vejo as situações que acontecem ali no dia a dia, sempre pedindo orientação para Deus, né? Eu vejo as situações e consigo, Deus me dá uma luz, me dá uma visão para me gerar um conteúdo, eu criar algo muito legal. Eu tenho um filho de 8 anos, né? Aí, qual é o nome dele? Gustavo. Gustavo, um beijo para você, tá, Gustavo? São dois, né? Gustavo e Daniel. Daniel tem 21. Daniel já é homem. Não, Daniel não. Um abraço para você, Daniel. Um abraço. Mas bem, um dia desses, meu filho Gustavo foi tomar banho, eu não sei qual foi o que ele estava fazendo, alguma arte, né, no banheiro. Aí veio Kelly e começou a brigar. Não, você tem que tomar banho, passa sabão, faz isso, claro, o que você está fazendo, moleque, para com isso, eu vou te pegar. Aí meu filho, calma, mãe, você tem que entender, mãe. Não é assim, mãe. Meu filho fala muito, cara. Ele é muito falador, muito questionador, né? Aí eu pedindo para Deus, Deus, fala comigo, me dá uma palavra, eu tenho que trazer alguma coisa. E de repente Deus falou assim para mim, olha só, às vezes é necessário a gente entender o que a outra pessoa está querendo dizer para que o problema não seja maior do que aquele que já está acontecendo. Aí eu fiz, né, produzi um texto assim em cima disso, legal. Aí mostrei pro meu filho mais velho, olha aqui, cara, que legal. Aí ele leu, cara, que legal, maneiro mesmo. Aí eu falei, sabe de onde eu tirei isso? Ele não. Olha lá sua mãe brigando com o seu irmão. Aí ele, vai lá, fala pra ela isso. Tá doido, rapaz, quer me arrumar problema? Tá quer me arrumar problema? Entendi, tá? Márcio, você falou uma coisa muito agora que... Gente, eu tô seguindo aqui algumas perguntas aqui, tá? Mas tá saindo muito natural, isso é muito bom, tá? Que eu queria fazer pro Márcio. Mas Márcio, você falou uma coisa que, cara, eu vou julgar ser a melhor resposta que você vai dar pra mim, pra quem tá nos assistindo aqui, que eu tenho certeza que isso aqui tá no ranking de dúvidas das pessoas na humanidade. Márcio, você acabou de falar uma coisa que tem gente que talvez agora torceu o queixo. Lá vem o crente. Tem gente assim, ó. Deus falou comigo. E aí, Márcio, a gente sabe que tem muita gente assim como eu, e eu quero ouvir de você o seguinte. Márcio, como diferenciar? Como a gente sabe que existe várias coisas. Quando eu sei que foi Deus que falou comigo, quando eu sei que foi Satanás que falou, e quando eu sei que é coisa da minha cabeça. Como é que você, né, dentro da sua vida, o que você conhece dentro da Bíblia, como é que a gente sabe quando aquilo é de Deus? Porque, só pra você entender, eu fico muito desconfiado quando alguém chega e fala assim, Frazão, ó, eu vejo isso e isso na tua vida porque Deus manda eu te dizer. Gente, eu sou novo na fé, essas coisas ainda têm ainda uma certa rejeição, porque aí eu tô falando no meu coração aberto aqui, gente, eu vou fazer teologia para aprender sobre a palavra de Deus, não é para ensinar nada não, tá? Então o que acontece? A gente tem essas dúvidas, porque assim, o que eu acredito? Hoje a gente tem acesso direto, né? Sim. Você vai me responder para me ajudar e ajudar quem tem essa dúvida também. Por que falou lá pro irmãozinho e não falou para mim? Isso é uma primeira coisa que eu me questiono, né? Mas, cara, me responda isso. Quando eu sei que é Deus, que é o inimigo, ou quando é a minha mente? Cara, tem que haver a sensibilidade ao Espírito Santo. Se não tiver uma busca, não tem como. A palavra diz que quando nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração, Ele vai se apresentar a nós. E eu buscando, eu tendo intimidade, eu consigo sentir em tudo, perceber em tudo. Muitas das vezes, conselho que você me dá. Você me dá algum conselho e de repente aquilo testifica no meu coração. Eu percebo que é Deus te usando para me trazer aquela palavra ali. E o mais interessante é que quando eu aplico aquilo ali na minha vida, faz a diferença. É onde eu agradeço a Deus. Deus, obrigado, porque o Senhor usou isso para me dar um conselho que está sendo validado, que está funcionando. Ponto. Aí, essa é uma pergunta, tá? É uma pergunta sem te afrontar, sem afrontar. Muito amor nisso aqui, tá, gente? Aí, essa é a dúvida. É uma pergunta. Por que Deus ele preferiu falar comigo e não com você? É uma pergunta. Por quê? Por que isso?
Porque onde uma pessoa chega e fala pra mim, às vezes, certas coisas e fala que é Deus, eu falei, mas por que Deus não falou Sim, comigo? assim, eu entendi seu questionamento. Entendeu? Uma outra pessoa falar para você, sendo que você tem uma conexão direta. Por que ele não veio? Isso. Vai do momento, entende? Muitas das vezes eu não estou preparado para aquilo ali que a pessoa vai me trazer, entende? E é o que eu falei também da questão da intimidade com Deus. Eu tendo intimidade com Deus, se a pessoa me trouxer uma palavra, né, dizendo-se ser de Deus, vai testificar no meu coração na hora. Eu vou sentir aquilo no meu coração, né? Se eu não estou preparado, se eu estou preparado para aquela mensagem, Deus vai falar comigo de diversas formas. Deus pode falar comigo, pode falar conosco, né? Através de tudo, um vento, uma música, né? Uma situação na rua. Deus pode falar conosco de qualquer maneira, da forma que Ele quiser e no tempo que Ele quiser também. Mas às vezes você está esperando, está precisando que alguém fale contigo. Voltando na história de Davi, foi preciso que um profeta viesse a questionar Davi, entende? E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nossa, é verdade. Entende? Mas foi necessário que uma outra pessoa viesse questionar Davi a respeito daquela situação que ele viveu com aquela mulher. E é exatamente esse ponto que eu ia tocar. Não é que não funciona, não é que não aconteceu. Na Bíblia a gente tem vários relatos que o cara só vem entregar uma palavra, uma visão para alguém, né? Verdade. Só que hoje, assim como eu, e talvez você seja assim também. Por que falou com fulano e não falou comigo? Ainda tem aquela questão de olhar a vida do outro, né? Se os caras chegam assim, Deus me disse que você vai engravidar esse ano. Aí, mas a pessoa nem quer ser mãe, nem quer ser pai, não sei o quê. Você falou em engravidar, eu tenho uma história interessante. Há muitos anos atrás, eu e minha esposa na igreja, e de repente um pastor, olha que legal, um pastor chegou, botou a mão no ombro dela e falou, foi alguma coisa assim, o menino tá chegando, foi alguma coisa a respeito de gravidez, eu não lembro as palavras ao certo. Aquela palavra daquele pastor para minha esposa testificou no meu coração na hora. Eu confesso a você que eu não queria, né, ter um filho, mas quando eu ouvi aquele pastor falando com ela e testificou no meu coração, eu falei, pai, fazer o quê? Já era. Algum tempo depois, minha esposa é grávida, entende? Intimidade com Deus não tem como, não tem para onde fugir. Entendi. Tem que ter, para você ouvir a voz de Deus e perceber, porque muitas das vezes Deus fala e a gente não dá ouvidos, tem que ter intimidade. Entendi. Então, vamos lá, uma pessoa que ela tá fora da igreja e ela é capaz de receber uma palavra, uma profecia, ela é capaz? Sim. E aí essa pessoa, ela vai duvidar, né? Sei lá, eu já recebi várias mesmo que eu falei assim, não sei quem é esse cara, não sei porque que Deus não mandou isso no meu WhatsApp, não sei, né? A gente fica com aquelas neuras, né? Mas o que você tá me dizendo, eu entendi, é a falta da aproximação, do conhecimento, porque... Então você pode me dizer que se é a palavra que eu recebi e eu estou embasado também na palavra e próximo de Deus, eu vou ter o discernimento? É isso? Isso, é estar próximo a Deus. Estar próximo a Deus, cara, é uma amizade. A amizade que eu tenho contigo, quando você me liga, fala filhão, pô, já sei que é você, irmão. Entende? Você não precisa nem se identificar. Eu ouvi a tua voz, pô, é isso. É ele, eu tenho certeza que é ele. Por quê? Porque eu tenho proximidade contigo, eu tenho intimidade contigo. A gente conversa, eu te vejo, né, frequentemente na internet, então eu conheço um pouco da sua índole, né, de quem você é, eu conheço um pouco da sua história. Então fica fácil de identificar. É a mesma questão, como é que eu vou identificar Deus se eu não estou com ele em momento algum? Se eu não ando com ele? Entendi. Então, Márcio, qual que é o recado? Agora deixa um recado. Você vai deixar um recado para eles, é o seguinte, para quem tem essa dúvida, como identificar se foi de Deus, do inimigo? Você pode dar um exemplo, Márcio? Quando é que é Deus, quando é que é o inimigo? Você tem alguma coisa que você pode falar assim? Porque a gente se pega nisso. Rapaz, será que isso aqui foi de Deus? Foi o anjinho que falou aqui? Ou o diabinho que falou aqui? Ou é só coisa da minha cabeça? Porque a gente tem coisas que realmente é de Deus, tem coisa que é da nossa cabeça, tem coisa que a gente acha que é o inimigo. Não, com certeza. Né? Com certeza. Entendeu? Tem os três lados aí, né? Tem as três faces aí. Cara, Deus ele vai testificar na sua vida sempre. Sempre você vai sentir algo diferente. Entende? Se eu estiver aqui cheio do Espírito Santo, trouxer uma palavra para você, você vai sentir algo arder no seu coração. Você vai sentir um ambiente diferente. Então é uma sinestesia, é um sentir diferente. Isso, é porque é algo muito profundo, cara. Entende? Eu trazer só com palavras é difícil, entende? Se você não experimentar estar na presença de Deus, entende? Fica difícil eu tentar impor para você, não, pô, é isso aqui. Você nunca viveu aquilo. Como é que você vai saber realmente o que é? Eu vou te contar, e agora você tem que fazer a sua parte. Tem que se entregar para Deus, tem que se buscar, tem que orar, tem que ler a palavra.
Entendi. Quando alguém trouxer para você uma palavra, se for de Deus, você vai sentir. Se não for de Deus, você também vai perceber que aquilo ali não tem nada a ver. Mas então, e aí é que tá. Isso e não tem como eu não endurecer. Gente, olha só, não é que eu tô querendo afrontar, não, é coisas comuns que a gente tem. Você concorda comigo que às vezes Deus fala e a gente endurece o coração? Sim, várias vezes. É. Quantas pessoas aí que já tiveram de Deus, né, uma palavra de livramento, as pessoas não quiseram e sim entraram num problema grave. Né? Quantas pessoas, por exemplo, a maior parte do seu público são empresários, né? Eu tenho certeza, quantas dessas pessoas já receberam a palavra, não fecha esse contrato. Aí ele olhou para os números, não, esse contrato vai trazer muito benefício. Olha o tamanho a quantidade de zero que tem aqui. Aí o cara vai lá, assina, realmente recebe aquele dinheiro, mas lá na frente o cara tem problema com a família, tem problema de saúde, tem um monte de problemas. Aí você vai ver o fundamento, poxa, Deus falou para ele não fechar esse contrato, ele fechou. Ele decidiu arriscar em entrar nesse contrato e olha o problema que ele assumiu por conta disso. Deus fala de várias formas, mas eu tenho que dar o meu ouvido para Deus. Eu tenho que ter essa sensibilidade com Deus, em estar com Deus. Entendi. Tem jeito. Só tem um caminho. Só tem um caminho. E a verdade. E a vida. É verdade. Não tem jeito, tá? Ok. Márcio, e outra coisa, cara. Quais o maior desafio você enxerga hoje na criação dos conteúdos para a internet, os seus conteúdos cristãos, na verdade? Hoje a gente está num ambiente que todo mundo quer, como eu já falei lá no início, todo mundo quer estourar das redes sociais, né? Quer viralizar, quer botar um vídeo e realmente ir muito longe, ganhar muitos seguidores, né? A questão das finanças também, que isso faz toda uma diferença. E o meio evangélico, cara, eu fico muito triste, porque hoje eu vejo na internet, cara, pastores brigando com pastores. Naquele debate ali, fica feio, suja a imagem de quem está querendo, né, realmente fazer um trabalho sério, né, e acaba se tornando uma grande dificuldade. Como é que eu vou falar para o cara, olha, Jesus te ama? Se ele já ouviu tanta gente aí falar que Jesus o ama, e essas pessoas com a vida toda torta, toda esquisita, toda errada, não condizem nada com a palavra de Deus. Então é mais difícil dessa pessoa aceitar essa minha palavra, né, no mundo de hoje, no meio que a gente vive. Então realmente existe uma barreira muito grande. Uma barreira muito grande que, graças a Deus, eu tenho conseguido atravessar ela. Não porque eu sou melhor por ninguém, que as outras pessoas, nem quero isso na minha vida. Como eu já disse, minha intenção é sempre estar trazendo a palavra, e uma pessoa que chegar para mim e falar que já fez a diferença, eu agradeço a Deus, glorifico o nome dele. Mas o meio tá muito saturado, né? Vamos dizer assim, vamos usar essa palavra. Entendi. Tá? Faz total sentido, Márcio, a tua visão, realmente. Tá? Faz total sentido. Eu também vejo por esse lado. Inclusive, eu estou numa denominação, para quem é do meu Instagram sabe qual é, que eu fiquei muito triste quando eu vi a briga entre eles mesmos, sabe? Não quero expor aqui, não escondo também, não é o caso de trazer aqui para esse bate-papo aqui, para essa conversa, né? Que aquilo me entristeceu. Entristece qualquer um, pô. Mesmo, ainda mais a pessoa que está chegando agora. Imagina, um novo convertido. Entrou na igreja, aceitou Jesus, chorou, aquela coisa toda, aquele sentimento todo gostoso. Aí, de repente, um dia ele vê uma briga de pastores, cara. O cara que está ali para apaziguar, para trazer uma palavra de conforto, né? Para realmente trazer Deus, a vida daquela pessoa ali que ela está precisando. Ela está chegando agora, ela está precisando de Deus. Né? Aí vê essa pessoa, né, numa discussão, assim, às vezes discussão séria, cara. Discussão séria. Eu já tive o desprazer, vamos dizer assim, né, ver pastores caindo, né, com irmãs da própria igreja, cara. Nossa. Círculo de oração, cara, é triste. Triste isso. Triste. Com certeza, descredibiliza. Não tem muito, jeito. Muito. Descredibiliza muito. Márcio, agora outra coisa. Tem muita gente, mas é muita gente mesmo. Tem gente que não tá nem aí, não quer saber, não acredita, é o ateu, é isso, aquilo outro, entendeu? Que tá decidido desse lado. Tem outros que são os cristãos evangélicos. Só que tem muita gente que tá em cima do muro dizendo que é crente. Né? Tem muito. Conheço um monte. Pergunta pra pessoa, você vai evangelizar uma pessoa e fala assim, não, eu já sou cristão já, mas qual a tua denominação? Olha só, fica em casa, Cristo em casa. O Cristo em casa. Exatamente, eu faço a minha oração e tal,
é aquela coisa, é servir a Deus de acordo com as suas próprias regras, né? Do seu jeito e tal, é servir sem querer fazer a obra, tá? Eu me enquadro nisso. Márcio, essas pessoas que elas querem servir a Deus, eu digo assim, de acordo com as suas próprias regras, a pessoa que ela não tem uma congregação, não tem uma comunhão, porque eu não acredito, até onde eu aprendi, não sei se tem na Bíblia, que não existe acreditar em Deus, servir a Deus, né? Glorificar a Deus se você não comunhar, tá? E essas pessoas, né? Que é o Cristo em casa, como você acabou de falar. O que está por trás disso, Márcio? O que a Bíblia fala? Essas pessoas, qual que é a decisão que elas precisam tomar, ou tá tudo certo quando Jesus voltar e vamos todo mundo lá? E como é que é essas pessoas que elas estão em cima do muro, mas se elas abrem a boca para dizer que é crente? Como é que é isso? Então, a palavra diz que Jesus, né, falou que ele é a videira verdadeira e nós somos o ramo, né? Então não tem como eu fazer parte da videira, ser da videira e não estar ali dentro daquilo ali. A palavra de Deus fala a respeito de um corpo, que nós fazemos também parte de um corpo, o corpo de Cristo. Não tem como eu ser parte do corpo e estar cada um para um canto. Eu falar que eu faço parte do corpo, mas eu não estou junto com ninguém, com nada, com nenhuma outra parte do corpo. Nós somos um povo escolhido por Deus. Então eu tenho que estar misturado no bolo ali. A palavra fala que quando cair um irmão, tiver outro, esse outro vai ajudar a levantar. Então como é que eu vou estar caído? Aonde eu vou buscar ajuda? Eu por muito tempo passei na minha vida assim, né, meio barro, meio tijolo, meio lá, meio cá, meio forte. Meio em cima do muro? Em cima do muro. Por muito tempo. Tem uma não, olha só, tem que ter cuidado com esse em cima do muro, que é o em cima do muro que a pessoa fala assim, mas eu não sou do inimigo, eu não sou não sei o quê, né? Mas a pessoa também não faz do outro lado. Olha só, isso é em cima do muro, tá? Uma história que eu escutei e que para mim fez todo sentido, acho que vai fazer sentido para todo mundo também. Né? A história é assim, um certo homem em cima do muro, de um lado estava um anjo e do outro lado estava o diabo. Aí o anjo está lá, rapaz, desce daí, vem para cá, cara, tem tanta coisa boa para te oferecer, tem tantos milagres para tua vida, tem tanto sobrenatural para você, vem para cá, cara, não fica em cima não. Aí o cara em cima do muro falou assim pro diabo, e você, o que você tem para me oferecer? O anjo está me oferecendo um monte de coisa aqui, o que você vai dar para minha vida? Aí o diabo fala assim, pô, não vou te dar nada, o muro é meu, você pode ficar o tempo que você quiser. Fique à vontade. Entende? Tem que fazer uma escolha. Qual lado que eu sou? Qual lado eu estou? Em cima do muro? Ninguém em cima do muro vai para frente. Ninguém em cima do muro progride. Você já viu alguém com dúvida de, vou crescer, eu vou estudar, mas eu vou estudar só um pouquinho porque vai dar certo. Não vai dar certo. Entendi. Não vai, não tem como ir, cara. Tem como, com certeza, tá? Beleza. Márcio, vamos lá. Vou meter o dedo na ferida aqui, tá? Para trazer aqui clareza para você, tá? Hoje eu tô na posição aqui de quem é novo convertido, quem é incrédulo, né? Quem tá em cima do muro, tá? Márcio, Assembleia Adventista, Deus e Amor, Universal, Batista, essa, a B, a Y, essa. Márcio, qual é a religião certa? Cara, a religião é Jesus, cara. Entende? Não é denominação, não é o nome, né, da igreja. Onde eu for, que ali eu sentir a presença de Deus, ali eu vou ficar. Porque eu sei que Deus está ali. Entra sempre naquela questão da intimidade, eu tenho que ter intimidade. Como é que eu vou entrar no ambiente e saber que aquele ambiente é bom ou é ruim? Se eu não tiver o discernimento de Deus. Se Deus não me mostrar, cara, não fica aí não, que aí não é bom para você. Entende? E como eu sei quando não é bom, quando eu sei que é de Deus, o que precisa... Vamos lá. Como é que eu chego numa denominação e eu sei que aquela denominação ali, Cristo não está nela, e Jesus não está nela? Como é que eu sei? Então, tem vários fatores, né? Primeiro eu posso fazer simples, a pesquisa na internet, as igrejas que nós temos aí. O que ela fala a respeito de Deus é o estatuto da igreja, o que o estatuto faz. E isso eu estou falando a forma física da coisa, né? A forma racional do homem, né? Tem tanta igreja séria aí hoje em dia. E se não tiver intimidade com Deus, cara, a gente sempre vai entrar nesse foco, nessa visão. Eu trago muito para as pessoas que estar na presença de Deus é simples, cara. Abre o teu coração, deixa o Deus entrar ali e no automático você vai sentir desejo de estar em determinados lugares Deus vai te alertar, cara, aí eu não estou, aqui eu estou. Pode vir que você vai receber a bênção, você vai ter a minha palavra aqui. Né? Eu hoje faço parte de uma igreja onde que no início eu tive muito receio sobre estar nessa igreja, porque era um ambiente diferente para mim. Márcio, e agora, cara? Seguinte, a gente sabe que tem
Universal, Assembleia, Batista, Presbiteriana, Adventista, Deus é Amor, N denominações. Mas, Márcio, qual que é a certa? Qual que eu sei que é que realmente está ali, Jesus está no meio, que é aquela de Cristo ali, cara? Qual que é a denominação certa? Então, não existe em si uma denominação certa. A palavra de Deus não nos traz essa certeza que pô, a que vai ser salva é uma, é outra. Isso aí está fora da palavra. A palavra diz que a igreja somos nós. A igreja sou eu. A igreja é você. Né? Existe a necessidade de termos comunhão. Eu tenho que ter comunhão contigo. A palavra diz que nós somos parte de um corpo. Nós fazemos parte de Jesus Cristo quando estamos juntos. Né? A palavra também diz que conhecereis a verdade vos libertará. É necessário eu ter esse nível de consciência que eu tenho que ter comunhão contigo, adorando a Deus. É essa que é a igreja verdadeira, somos nós. Nós somos a igreja verdadeira. Ali é só um ambiente preparado para o poder de Deus se manifestar, né? Um ambiente preparado para estarmos juntos em comunhão, adorando a Deus. Mas a igreja verdadeira somos nós. Eu não estou querendo dizer também que você não precisa ir para a igreja. Todos nós precisamos, sim, buscar uma igreja séria, buscar intimidade com Deus, para estar nos direcionando para o caminho certo, para o caminho verdadeiro. Mas a igreja somos nós, a igreja sou eu, a igreja é você. Mas essa é a questão. Como que eu avalio que a igreja ela é a certa? Como que eu sei, tá, que essa igreja ela é a mais certa? Porque tem uma igreja que ela guarda o sábado, tem uma igreja que ela aceita o homossexual, tem uma igreja que ela é formada pelo homossexual, enfim, não deixa de ser uma igreja, isso aqui é uma realidade, a gente sabe que existe também. Tem a outra lá que tem o lenço santo, não sei. Então, cada uma, ela tem, não sei se é costume, se é valor doutrina. Diferente, né? A realidade e aí, é essa. Talvez a pessoa que está nos assistindo aqui fale assim, pô, cara, mas será que eu vou com a que guarde sábado? Que guarda o sábado? Ou será que eu vou com aquela outra que lá que o pastor dá o lenço abençoado? Ou será que eu vou para aquela outra? Aí as pessoas, elas... Aí fica em cima do muro. O que é certo? Que é certo, aí a pessoa faz o Cristo em casa. É verdade, faz o Cristo em casa. Então, mas é o que eu acabei de dizer, cara. Tem que conhecer a palavra, irmão. Não dá para fugir disso. Entende? Para você ser um bom pintor, você não tem que conhecer as técnicas, você não tem que estudar um pouquinho para fazer uma boa pintura, para ter uma boa finalização. Você não tem que conhecer um pouquinho? Tem que conhecer a palavra de Deus. Não dá para fugir disso. Não adianta eu querer entrar em qualquer ambiente achando que é uma coisa, mas eu não sei nada daquilo ali. No automático eu vou quebrar a cabeça ali, em algum momento, porque vai ter coisas que eu não vou concordar. E se eu não estiver embasado, né, se eu não souber o mínimo que seja da palavra de Deus, aquilo que Deus diz, para a gente que é certo e que é errado, eu vou cair. Eu vou cair nesse tipo de cilada, entende? A igreja somos nós, a gente tem que ter essa consciência. A igreja somos nós. E nós fazemos parte de um corpo. Entendi. E o templo, aquele lugar preparado, quanto mais intimidade nós estivermos com Deus, aonde nós entrarmos, independente de qual seja a porta, a gente vai sentir no coração, vai testificar em nosso coração. Não, isso é um lugar sério. Aqui tem a palavra de Deus. Aqui prega o verdadeiro evangelho. Ou seja, para você também entender, visualizar isso e definir isso, você precisa estar embasado, então. Com certeza. Não tem jeito. Tem que a palavra diz que nos últimos tempos se levantariam muitos pregando o amor de Deus. Mas nessas pessoas não existe o amor de Deus. Elas estão falando ali para conseguir algo em troca daquilo. Né? São os últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos tempos. A palavra fala muito a respeito disso para a gente ter cuidado. Como é que eu vou ter cuidado se eu não tenho conhecimento de nada? Eu não sei o mínimo necessário. Eu preciso saber o mínimo necessário, que aquele pouquinho ali, Deus pode fazer muito na minha vida. Entende? Eu posso ser muito usado por Deus simplesmente com aquele pouquinho que eu tenho. Entendi. Ok, não tem jeito. Tem que ler a Bíblia. Não tem. Tem que buscar. Com certeza. Tem que jejuar, orar, se aprofundar na palavra de Deus, pedir discernimento. Não tem para onde correr. Entendi. Márcio, ainda nessa questão da religião, né, da denominação no caso, o que eu, Wilson, acredito, eu ainda não estudei. Gente, eu vou estudar teologia para eu aprender, não é para ensinar não, tá? Porque tem muitas questões que a gente faz porque a gente é ignorante. Verdade. Ignorante, o que significa ignorante? É você desconhecer algo, desconhecer um assunto, é isso. E eu sou ignorante, né, dentro da Bíblia, então eu vou me aprofundar. Tá? Isso aí já tem dia, data marcada para eu começar a fazer isso, para eu ir aprender.
Só que o que é a minha visão até aqui, até nesse podcast aqui? Que as denominações elas foram formadas através de diferentes visões dentro da Bíblia e interpretações. Verdade. E aí saiu essa, aquela, beleza. E aí aqui tem um perigo. Eu vou até compartilhar com você uma coisa que talvez muita gente conhece um versículo bíblico que para você, de repente, é um significado e para mim é outro, né? Uma coisa bem simples. Na parte da Bíblia tem um versículo muito conhecido que é o seguinte, ó, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, você dirá para essa montanha, sai daqui, sai dali, né? Certo? Isso, sim. Só que tem outras palavras que falam assim, ó, se tiveres fé igual a um grão de mostarda, eu já vi isso, né? Aí eu vi uma interpretação de uma pessoa falando assim, olha só, qual que é a característica do grão de mostarda? É pequeno, certo? Bem pequeno, a ideia é bem pequeno. E aí as pessoas acham que é a fé daquele tamanho. Eu ouvi isso? Gente, eu tô falando o que eu ouvi. Que é a fé daquele tamanho. Outros eu ouvi falar que é o seguinte, não é sobre o tamanho da mostarda, é como a mostarda. Ou seja, e aí entra pro lado ali da agricultura, diz que a mostarda para nascer, ela é muito persistente, né? Ela nasce em determinados tipos de dificuldades do terreno, da ação do tempo, e ela vinga, digamos assim. Sim. E aí naquele dia eu falei assim, caramba, olha só como um versículo, ele tem 2 tipos, 3, 4 de interpretação. E aí onde mora um grande perigo, que para mim, eu acho que as denominações elas foram surgir a partir da visão de alguém que teve sobre o mesmo versículo, do mesmo capítulo, e da Bíblia inteira, e aí o cara decidiu, né, uma pessoa, uma instituição decidiu montar uma denominação. E na tua visão, Márcio, ou o que você tem para dizer para nós assim que às vezes uma passagem bíblica, ela diz uma coisa para mim, eu entendo, e para você é outra. Onde é que, eu não sei se é um erro que eu falo, é uma visão, ou a gente volta para dentro da Bíblia de novo, mas por que tem essa diferença de interpretação? Então, o que acontece? A gente, ser humano, a gente sempre procura uma resposta para tudo. Tem que ter uma resposta, tem que ter uma solução. Muitas das vezes eu tenho que falar bonito, porque o outro precisa ouvir falar bonito para acreditar em mim. Entende? E esse versículo é simplesmente um exemplo. Ele está querendo dizer o seguinte, cara, você só precisa ter uma fé. Por mais que hoje ela possa ser pequenininha, mas ela tem muito poder, cara. Porque Deus te dá essa autoridade. Entende? Não é necessário ficar, não, pô, tem que estudar mostarda, tem que estudar o terreno, onde que se planta, como que faz, como regar. Cara, tenha a fé. Tenha a fé e deixa que Deus tenha o trabalho de fazer essa fé crescer, mas mantenha a sua fé viva, essa que é a mensagem principal. Tenha fé e mantenha essa fé viva dentro do seu coração, que é a partir dela que Deus vai começar a agir na tua vida. Entendi, mas vem cá, agora você me disse que eu devo ter como ou igual, porque o como eu vou entender assim, cara, eu tenho uma fé que eu não sei o tamanho dela, digamos, né, e eu sei que para eu vencer um desafio, algo na minha saúde, no meu trabalho, eu sei que vai dar, eu preciso ter muita disciplina, muita garra, muita disposição. Muita disposição, muita... Como é que se chama? Me faltou a palavra aqui agora. Muita perseverança, porque eu sei que a fé, ela é como um grão de mostarda, porque é isso, ela resiste, né? Ela tem consistência, tem constância nas coisas. Então, o como é diferente do igual, que é desse tamanho. Claro. Então basta eu ter desse tamanho que funciona. Então, é o como ou igual? Ou é os dois? É isso. Essa é a pergunta. É o como ou igual? Então, como eu disse, é necessário você ter. A continuação do versículo diz que você tendo essa fé desse tamanho, né, minúscula, digamos assim, você vai dar uma ordem para o monte e ele vai te obedecer. Entende? Tá falando aí de um início, vamos dizer assim, uma pessoa que está começando a caminhar agora. Eu acho que esse versículo cai muito bem para um novo convertido, como já falamos. Então você está me dizendo que é igual, né? Não é como. Você está dizendo que é igual. É o início. Você está começando a caminhar. Você teve seu primeiro ali contato com a palavra de Deus, com Deus em si, né? Você não vai chegar já arrebentando tudo. Caramba, eu sou melhor, eu faço, Deus me ouve porque eu tenho intimidade. Não. Você vai começar ali caminhando, um passo de cada vez. E essa sua fé ali, por mais que ela hoje seja pequena, você mantendo a sua constância em Deus, ela vai crescer. A tendência é essa. Não tem como. A sua fé vai crescer. Mantenha a sua constância em Deus. E aí sim, você vai ordenar ao monte que ele se retire, que ele troque de lugar e vai acontecer isso na tua vida. A gente fala de monte, mas esse monte muitas das vezes a área financeira do cara está destruída.
A família do cara está acabada. O Uhum. casamento dele está arrasado. Mas se eu Entendi. tiver a fé, acreditar em Deus e seguir os seus mandamentos, vai surgir efeito, vai acontecer mudança. Entendi. Faz sentido, realmente. Essa questão dos montes aí, quer dizer, a pessoa leva para a questão realmente ao pé da letra. O Morro Vidigal, sai Sai daqui e daqui. vai para ali, né? Vai sair. Não, eu entendi, né? Que bom. E a Bíblia, ela é muito, né? A palavra fala que é Não, doce como mel, que a realmente. Bíblia, cara, ela não é um livro difícil de se entender. A gente que tenta dar uma resposta para tudo, tem um raciocínio lógico de tudo que acontece ali. Entende? Mas a Bíblia não é um livro difícil de se entender e de se explicar. Deveria ser um livro muito simples. Né? Há quem diga que a Bíblia deveria ser citada nas escolas. Tivesse um momento assim em particular, vamos, né, falar alguns versículos da Bíblia, alguma coisa assim. Eu acho isso legal, né? Porque a Bíblia, ela só prega o amor. Entendi. Entendi. E Márcio, na tua jornada, teve alguém, uma história, um caso, um comentário? Por exemplo, na minha vida, assim, o que motiva a gente a continuar? Cara, quando a gente ajuda pessoas. Verdade. Né? Por mais que ainda agora eu falei que eu não gosto do elogio, não gosto do reconhecimento, entre aspas, tá, gente? Eu gosto de ver resultado na vida das pessoas, eu tenho que ter muito cuidado comigo, isso é particular meu, mas a gente sabe que o que movimenta, se eu não ajudar as pessoas, não faria sentido estar 6 anos na internet, né? Então não faria sentido. Mas então a gente tem os nossos cases, né? Tem alguém ou alguma história que te motivou a continuar na internet ou continuar fazendo o que você faz hoje? Me conta. Rapaz, a história a gente tem muita, né? Graças a Deus, eu conheço muita história de superação. Tem um pastor aí muito famoso aí na internet que ele tem uma história linda de superação. Ele costuma dizer que ele é órfão de pai vivo, né? Ele era muito maltratado, né, durante a sua juventude, né, a sua infância. Toda a sua infância, um período da sua juventude. E quando ele decidiu, né, fazer a obra de Deus, rapaz, hoje ele é um grande pastor, tem um livro maravilhoso, até indico para o pessoal aí, Café com Deus Pai. É muito bom esse livro, cara, muito bom. E eu aprendi muito com esse homem. Muito, muito. É superação total. Não tem total. problema, pode dar os créditos porque ele merece. Ele tá Não, falando do mestre Tiago Brunet, tá? Não, esse é o... Ah, você falou Café com Deus Café Pai. com Deus Pai. É o Café Júnior... com Destino, desculpa. Café com Destino é o Tiago Brunet. O Tiago Brunet, ele não tá foi querendo dessa vez. sabotar, mas não é não. Não foi dessa vez. É que é parecido, Café com Deus Pai e Café com Destino, tá? Isso. Tu é do Café com Deus Pai? Também. Corta aqui. Corta aqui. Não, que isso. Não existe isso. Tá. Entende? Mas você já continua, tá? Sim. Eu tô me espelhando muito e aprendendo muito com ele mesmo, tá? Com o Tiago Brunet. Eu sugiro, porque é uma pessoa que ele dá conteúdo sobre tudo dentro da Bíblia praticamente dele, mas para todas as áreas da vida, financeira, trabalho, espiritualidade, tá? Mas Pastor Júnior Rostirola, cara, é uma história de superação incrível. E eu desde que eu comecei, né, a falar de Deus, pregar, né, o evangelho na internet, eu comecei a procurar alguém para me modelar, alguém que trouxesse uma palavra. Tem muita gente séria, mas alguém que trouxesse uma palavra que mexesse comigo. É aquilo que eu falei para você, a questão de ter intimidade com Deus e sentir Deus testificando no coração que aquela palavra ali é para você realmente. E nele eu consegui encontrar isso. É uma palavra boa, uma palavra verdadeira, né? Uma pessoa direita, justa, e tem me ajudado muito as palavras dele. E que eu indico aí para o pessoal. Aí esse livro é um livro extraordinário. Que bom, cara. A gente tem nossas referências, né? E não tem jeito. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Verdade. Ninguém não tem chega, como. Tá? Não tem como, é impossível, tá? E Márcio, cara, qual que é os teus próximos passos, tá? Hoje você chegou até aqui, qual que é os teus próximos passos? O que são os projetos do Márcio Bueno para ajudar pessoas? Você pretende, não sei, eventos, livros? Qual que é o próximo passo? Ou na internet, não sei. O que é o próximo passo do Márcio Bueno? Sim, a gente tem muito sonho, né? Muito sonho. Né? A ideia principal é sempre estar ajudando pessoas. Fato, isso aí eu não tenho para onde correr disso. Né? Penso sim, já tem projetos de um livro aí mais para frente, né? Criar algum tipo de curso, alguma coisa para ajudar pessoas, né, que hoje estão fracas na fé, né, estão com problemas nos lares. Eu vejo muita coisa por aí voltado diretamente para a família em si, para a família mesmo. Algo que possa ajudar um casamento, os filhos, né,
a educação dentro da palavra de Deus, algo voltado e direcionado assim para a família, para toda a família, né? Não só para o pai e para a mãe, né, que são os cabeças, mas para todo mundo, abraçar todo mundo e ajudar assim de alguma maneira. Que bom, cara. Projeto bonito, tá? Que alcança muitas vidas. Muitas vidas. Tá? Foi dado um recado? Acabou? Tá bom, vamos encerrar só com essa daqui mais, tá bom? Vamos encerrar. Que bom que esse projeto ele alcance bastante as almas, tá? Que esse é o propósito, né? Verdade. E que bom que você nos ajude mesmo, tá bom? Pessoas a tomarem decisões e seguir o único que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi só ele que falou isso na terra. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João Batista falou que viria outro após ele, tá? Teve outros que falaram, eu não sou quem vocês esperam, tá? Tem várias pessoas, ninguém que pisou na terra falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá? E Márcio, qual que é a mensagem, tá? Qual que é a mensagem que você deixa aqui para essas pessoas que estão vendo esse vídeo? Tá? Qual que é a pessoa, qual que é o recado que você dá para essas pessoas? Sim, se você não encontrou o caminho ainda, como foi citado aqui, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu te apresento o caminho, Jesus. E a palavra de Deus ela é simples, ela não tem mistério e ela não nos engana. Faça o teste, prove, tenha essa experiência de estar na presença de Deus, depois você me conta como está sendo a sua vida, qual foi a mudança que aconteceu na sua história. Que bom, que bom. Artistas, é isso, tá? Você que está nos vendo. Aprendi aqui, tá? Agora eu já passo para um próximo nível de dúvidas. Eita, meu Deus. Não tem jeito, mas foram sanadas aqui. Eu espero que você tenha aberto seu coração aqui, ouvido. Você fica livre para você deixar sua opinião aqui nos comentários, tá? Você fica livre para ir lá e questionar o Márcio do que ele falou aqui também, tá? Até peça, vai ser bom. Tem ninguém aqui perfeito. Tem ninguém aqui não. A gente está compartilhando o que a gente tem aprendido. Eu, no caso, né? Estou aprendendo. Mas você é livre para falar que tem que ser livre aqui. Mas só tem uma coisa que a gente vai concordar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Isso é incontestável, tá? Márcio, obrigado. Tá? Tirou onda. Tirou onda, tá? Eu que sou surfista, mas eu que falo que você tirou onda, tá? É uma glória de Deus. Muito obrigado, tá bom? A gente vai ter o próximo episódio. Sim, esse é o episódio 1. Episódio 1. Vamos ter o próximo. De repente, com a sua pergunta, sua pergunta pode sair aqui, tá bom? Pra gente ajudar e formar a nossa, como eu gosto de chamar, a nossa tribo, né? Pra gente propagar cada vez mais do amor de Cristo, tá bom? Márcio, obrigado. Até o episódio 2, tá? Se Deus quiser. Da próxima vez, só nós dois, tá? Não vai ter plateia, não vai ter plateia, não. Tá bom? Tá? Não tem plateia. Tem gente que... Artistas, é isso, ó. Até o próximo episódio, tá, Márcio? Valeu. Obrigado, tamo junto. E ó, eu tô no Rio de Janeiro, tá? Na Barra da Tijuca aqui. Você que quer fazer o seu podcast, a gente foi muito bem atendido aqui. A equipe do Ricardo, do Léo, pessoal muito prestativo aqui, muito preocupado com a qualidade da nossa entrega, tá? Ó, eu te indico aqui, ó, 2R Studio, tá bom? Aqui na Barra da Tijuca, você que quer fazer aí seu projeto, sua gravação, faz tudo aqui, tá? Dá uma entrada no Instagram do pessoal aí e confere aí que eu super indico. Se é bom, a gente indica, não tem jeito, tá? E só a primeira experiência que eu tive aqui, já vai ter o próximo aqui, com certeza, tá bom? Sem falar de nenhum que eu já fui, mas também indico aqui que com certeza você será muito bem atendido, muito bem recepcionado. Equipe 2R, muito obrigado.